E para entender os riscos do procedimento cirúrgico e do processo também de recuperação ao qual o Bolsonaro será submetido, o Jornal da Manhã conversa agora com o especialista em cirurgia do aparelho digestivo, Dr. Douglas Bastos, para entendermos então a complexidade dessa cirurgia e também qual será o tempo de recuperação médio, doutor. Bom dia. Bom dia, David Tarso. Bom dia, Paulo Nobre. Prazer estar falando com vocês e com os telespectadores da Jovem Pan News. Bom, o tempo de cirurgia, então, que deve ser essa recuperação, a complexidade também dessa cirurgia, como que deve ser? O senhor que é especialista no assunto, acho que pode falar melhor do que ninguém, né? Sim, vamos lá. A cirurgia da hérnia, ela busca reparar um defeito anatômico, estrutural da parede abdominal, né, do paciente. É uma cirurgia de curta duração, normalmente, dura ali em torno de 1h30, 2 horas. O ex-presidente vai ser submetido a uma correção bilateral, então um tempo um pouquinho mais extenso, em torno de 2h30 de cirurgia. Normalmente o paciente tem alta em 1 ou 2 dias do pós-operatório e a recuperação ela vai seguindo muito de acordo com cada paciente, né? Em linhas gerais, ele vai retornando às suas atividades ali a partir de 15 dias, até uma completa liberação, completa plenitude das suas atividades físicas, em torno de 60 a 90 dias de pós-operatório. Agora, doutor, levando em consideração a idade de Jair Bolsonaro, que ele tem 70 anos, há mais complexidades, mais riscos em relação a uma cirurgia como essa? Sem dúvida, Paula. Assim, não só o histórico da idade, como de outras cirurgias que ele já foi submetido, né? Se por um lado o próprio histórico já fala a favor, porque a gente sabe o comportamento do paciente no pós-operatório, sabe como é a sua recuperação, é um paciente de 70 anos, né, que já tem ao longo da vida outras comorbidades, outras questões de saúde e que por isso, sem dúvida, no pós-operatório a gente tem alguns cuidados um pouco mais específicos, né? Em relação à parte da liberação de atividade física, a resposta ao trauma cirúrgico, né? Toda cirurgia ela é para tratar algo que a gente precisa, mas ela está associada a um trauma cirúrgico e a resposta do organismo desse paciente. Obviamente, né, um organismo de 70 anos de idade ele vai responder diferente do que um de 40, que por sua vez responde diferente a um organismo de 20 anos de idade. Agora, vou incluir também na nossa conversa o Henrique Kriegner. Doutor, bom dia. Eu me lembro que o último procedimento cirúrgico que o presidente Bolsonaro passou foi bastante complicado e foi muito longo, na verdade, muitas horas a mais do que o previsto, né? E na época, alguns médicos disseram, olha, se for necessário um outro procedimento, é um sinal muito arriscado, quer dizer que talvez seja até o último, considerando que estavam chegando numa linha que não teria mais solução por meio da cirurgia. Ainda esse é uma análise que é feita ou essa cirurgia ela vem trazendo um pouco mais de esperança de uma potencial cura ou solução parcial dos problemas? Essa pergunta ela é ótima, Henrique, porque permite a gente clarear a parte da anatomia da cirurgia, né? As cirurgias anteriores que o presidente Bolsonaro foi submetido foram de hérnia incisional, ou seja, aonde houve uma incisão prévia da cirurgia lá atrás daquele episódio da facada durante as primeiras eleições. Ali forma uma fraqueza da musculatura, abre uma solução de continuidade, ou seja, um afastamento da musculatura e hernia um conteúdo, ou seja, passa um conteúdo por ali. Isso é em um local da parede abdominal, onde foi a cirurgia prévia. A atual é na região inguinal, na região da virilha. Então, a gente está falando de uma outra localização, de um outro sítio cirúrgico. A cirurgia anterior, o que os médicos atribuíram à demora no procedimento foi, sobretudo, porque, ao entrar na cavidade abdominal, haviam muitas aderências entre as alças intestinais, entre os órgãos abdominais, fruto do trauma cirúrgico prévio, das cirurgias sucessivas naquela região. Agora, a região é diferente e a gente tem mecanismos, ou melhor, formas de ser feita a cirurgia. Você pode fazer cirurgia de forma convencional, corte, né, que popularmente a gente fala, por cirurgia laparoscópica ou por cirurgia robótica. Essas duas últimas são minimamente invasivas e essas sim
entram na cavidade abdominal e traria talvez uma dificuldade técnica maior. Claro que a equipe que está cuidando do ex-presidente, ela vai escolher a via de acesso melhor, mas eu acredito que, por exemplo, se for numa situação dessas, quando é uma cirurgia aberta, você está tratando de um local diferente da cirurgia anterior, então você não teria, a priori, tá, o risco de uma cirurgia extensa como foi a outra. É isso. Doutor, uma dúvida. O médico ele pode sugerir o adiamento da cirurgia ou um procedimento diferente, caso ele considere que o paciente esteja passando por um processo de fragilidade emocional? Porque a gente tem um cenário aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, né? A gente considera que o quadro emocional dele não está dos melhores. Ou seja, quais os fatores emocionais, eles pesam numa decisão como essa? Isso falando de procedimento operatório, de pós-operatório também. Isso pode acontecer sim, tá? É claro que a gente, quando a gente está avaliando qualquer paciente para cirurgia, a gente está falando do seu estado pleno de saúde. E saúde, por definição, é o estado físico e também emocional do paciente. Talvez até quando a gente fala das próprias repercussões dos sintomas, né? Obviamente que de acordo com o estado emocional, aquilo pode ter uma repercussão maior ou menor sobre o indivíduo, né? E afetar suas atividades cotidianas. Então pode sim, né? Situações de fragilidade emocional ou situações até mesmo de, enfim, programações sociais que o paciente tem, isso entra dentro de um planejamento do melhor momento para realizar a cirurgia, além de, claro, o principal ponto, né, a queixa clínica do paciente, né, e o exame físico do paciente mostrando-se imperioso nessa indicação. Bom, é claro que nós vamos seguir acompanhando. Agradeço demais, então, o doutor, né, que é especialista no aparelho digestivo, Douglas Bastos, que participou aqui do Jornal da Manhã junto com a gente. Obrigado, prazer estar com vocês. Bom dia, bom domingo.